Operação Vingança é um filme que eu não gostei tanto, mas que eu fico feliz de ver esse tipo de filme voltando a ocupar as telas do cinema, por mais que não deve ficar tanto tempo assim. Fico curioso para ver a bilheteria desse filme, mas não acho que dentro da lógica atual ele vá fazer tanto dinheiro. O que eu tô querendo dizer com isso é que cada vez mais a gente vê, ainda que timidamente, alguns filmes de gênero, thrillers, comédias, filmes de terror sempre estiveram ali presentes, mas principalmente esses filmes de médio orçamento, o terror são filmes geralmente mais baratos, voltando a ocupar as salas de cinema, que sempre foram os filmes principais de Hollywood, por mais que muitos desses filmes esquecíveis, filmes genéricos muitas vezes, mas esses filmes que a gente via no cinema e muitas vezes ia para as locadoras depois e que sempre foi a base do cinema hollywoodiano, que nos últimos anos tem tomado um caminho diferente, né? Aquela lógica de, por conta dos streamings principalmente, de que filme para o cinema são só filmes de grande orçamento, e a gente vê a maioria desses filmes, alguns bons, mas a grande maioria, filmes de super-herói ou esses filmes que são recheados apenas de computação gráfica, né? Então é bom ver esses filmes um pouco mais de gênero mesmo voltando a ocupar as telas do cinema. Falei recentemente, por exemplo, de Código Preto, que foi um filme que eu gostei muito, né? Um thriller também de espionagem. E aqui um filme que eu já gosto menos, um filme bem mais genérico do James Hawes, que é um diretor que já dirigiu episódios de Black Mirror, já dirigiu filmes britânicos com Anthony Hopkins. Não é um grande diretor, né? Um diretor meio que da indústria mesmo, um diretor que é capaz de ser esse diretor, digamos, operário, e aqui ele faz um trabalho bem seguindo à risca essa lógica do gênero que ele está construindo. Então aqui a gente está falando de um thriller de espionagem, um thriller de vingança, que já tem um título em português também muito genérico, Operação Vingança, enquanto o título original seria muito mais O Amador, faria muito mais sentido do que... Enfim, até faz sentido Operação Vingança, mas é um desses filmes que parece que é um título que a gente já viu 1000 vezes nas locadoras, nos streamings e por aí vai. Mas de forma geral o filme ele vai seguir bastante aquela lógica desse thriller que tem muito a ver com o thriller de espionagem, o thriller de dupla perseguição, digamos assim, né? Ou de um falso culpado e dupla perseguição. Algo que o Hitchcock fazia muito, né? Então é um personagem que ele vai ser perseguido por alguém, ao mesmo tempo que ele vai estar perseguindo alguém, ele vai estar tentando, tem um objetivo para se construir, então ele tem que perseguir essas pessoas que são os verdadeiros vilões de alguma forma, enquanto ele está sendo perseguido. O Hitchcock fazia muito isso quando tinha um culpado que na verdade não era o verdadeiro culpado, né? Então ele tinha que perseguir alguém para provar sua inocência enquanto ele continua sendo perseguido. Aqui a gente tem como se fossem vilões de ambos os lados, né? Então ele vai ser perseguido pela CIA enquanto ele persegue aqueles caras que mataram a mulher dele. Até essa lógica de se vingar da mulher que foi morta também já é uma premissa que a gente já viu várias e várias vezes. Então o filme ele vai se jogar completamente dentro dessa lógica, desse gênero que foi muito popular, principalmente a partir dos anos 40 com Hitchcock, mas principalmente no período de Guerra Fria, né? Os anos 50, os anos 60, os anos 70, os anos 80, a gente teve muito essa lógica, e aqui vai retornar até os personagens russos, né, de alguma forma. Então a gente tem os vilões russos enquanto personagens dentro da CIA que também são corruptos e de alguma forma trabalham junto, né? Isso aqui tá longe de ser spoiler, o filme ele até não esconde as suas informações, né? Isso até, para mim, um dos problemas aqui dentro da construção dele, que os thrillers eles dependem muitas vezes de reviravoltas, de informações sendo descobertas e sendo ressignificadas. Esse filme não vai ter muito isso, né? Ele vai muito mais para um lance de um filme de vingança mesmo, que a gente meio que já tem todas as informações, a gente já tem tudo que a gente precisa saber, e o filme ele é bem linear, ele até quando ele para um pouco para revelar algumas informações, ele é bem explicativo também, né? Os diálogos que vão estar expondo muita coisa. Mas de forma geral, como eu disse, ele segue bastante essa estrutura desse tipo de thriller, até a ambientação. Esse tipo de thriller geralmente ele vai se passar em vários lugares, em várias cidades grandes, muitas, na maioria das vezes, em cidades europeias. Aqui não vai ser diferente. Então, Paris, Madrid e por aí vai, né? Então o filme vai passar por tudo isso. Como eu disse, os vilões, a construção, tudo
vai seguir muito à risca esse tipo de filme, de gênero, que acho que não é um problema você seguir à risca, na verdade acho que pode ser até uma virtude atualmente a gente vê filmes realmente dedicados a explorar um gênero bastante conhecido, mas dentro dessa lógica o James Hawes ele não propõe nada de muito novo, com exceção de um tópico central aqui, que é a questão da tecnologia. É um filme muito dependente da tecnologia, é onde ele tem as suas maiores qualidades e os seus maiores problemas, né? A trama depende desses elementos da tecnologia, os conflitos, na maioria das vezes, dependem da tecnologia, e o roteiro ele vai muitas vezes se usar de trapaças por meio do uso da tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, em um momento específico, o uso do deepfake aqui, que é um dos momentos que o filme ele é bastante bobo, né, no roteiro dele. Então um personagem como esse conseguir fazer um deepfake em pessoas aleatórias dentro do mundo para despistar quem está seguindo ele, e mesmo assim as pessoas que estão seguindo ele, que são agentes da CIA, não conseguem compreender que ele está fazendo aquilo, o que é muito óbvio, né? E o que seria muito tranquilo dele fazer. Então acho que o uso da tecnologia ele é interessante nesse sentido dele ser alguém amador que vai ter esses recursos da inteligência dele, ainda que a inteligência dele em alguns momentos falhe quando o roteiro pede, mas de ter inteligência ou de ter algumas sacadas para fazer essa vingança, mas também vai ser justamente essa tecnologia que o filme nem sempre vai conseguir lidar. E eu acho que a tecnologia ela vai se expandir para esse gênero, já vem se expandindo há bastante tempo no thriller, de uma forma bem complexa, né? É muito mais difícil lidar com esses filmes hoje, que ele vai seguir, como eu disse, uma estrutura que está lá da década de 50, 60, 70, mas o elemento da tecnologia, quando a gente está falando de perseguições, quando a gente está falando de um mundo que é inteiro vigiado, esse personagem aonde ele tá, todo mundo sabe que ele tá lá, tem câmeras por todos esses lugares, tem rastreio de celulares, então se torna muito mais difícil escrever esses filmes, né? Construir essas tramas a partir desses elementos tecnológicos do nosso mundo contemporâneo. É nesse lugar que o filme, para mim, me perde bastante, né? Não totalmente, porque como eu disse, a tecnologia também é uma qualidade, principalmente quando ele está executando essa vingança. E o filme até consegue ter um ritmo muito bom também, mas também é a tecnologia que acaba sendo um calcanhar de Aquiles, assim como o seu protagonista. Chegou o momento de falar de Rami Malek. O Rami Malek é uma daquelas fraudes de Hollywood, é impressionante como ele ficou muito conhecido por conta do Mr. Robot, que ele fazia aquele personagem que depois a gente descobre que ele só sabe fazer isso, basicamente. Ele ganha um Oscar ridículo com Bohemian Rhapsody numa atuação muito fraca, e posteriormente ele vai interpretar muitos vilões, por exemplo, que ele não tem capacidade nenhuma de interpretar esses vilões, e aqui aí já também é um problema de direção. O James Hawes não consegue lidar com as fragilidades do Rami Malek. É um elenco muito bom, com todo mundo que ele contracena, todo mundo engole ele em cena, e principalmente o filme vai se usar de momentos mais apelativos, né? Então ele lembrando da esposa, ele vendo a esposa, todos esses momentos melodramáticos são deprimentes, assim, porque ele continua com a mesma expressão facial de sempre, sem nenhuma emoção. Tem um momento até que o filme precisa cortar para quando volta do corte aparecer uma lágrima escorrendo do rosto dele. É uma atuação, assim, muito, muito, muito ruim. Rami Malek é muito fraco. Até a cena mesmo, talvez essa seja a pior de todas, quando ele descobre da morte da namorada, logo da esposa, logo de cara, é realmente impressionante, assim, que ele não consegue esboçar uma reação, ele não consegue ficar triste, ele não consegue ficar com raiva, ele não consegue ficar com nada. Ele tem a mesma cara morna, morta durante todo o filme, o que até funciona dentro dessa lógica do gênio, do inteligente, de alguém que não tem tanto contato com as pessoas, mas a partir do momento que o filme investe na lógica do melodrama, investe nessa relação dramática, ele não entrega absolutamente nada. É muito, muito ruim mesmo o Rami Malek. E deve ter um agente muito bom, né? Porque ele não para de fazer filmes. Chega de Rami Malek. Então por hoje é isso. Gostei médio, mais ou menos, Operação Vingança. Mas pra você que gosta desses thrillers, de espionagem e tudo mais, acho que pode ser uma boa pedida, né? Como eu disse, eu fico feliz, mesmo quando esses filmes não são tão bons, eu fico feliz quando eles passam a ocupar as telas de cinema, né? A gente não pode depender de um cinema mais popular, mais hollywoodiano, só desses filmes grandes, blockbusters. Não, faz falta esses filmes de gênero. Aqui uma pedida, assim, média, decente. Achei um filme razoável, mas genérico ao mesmo tempo, também bastante inofensivo em algum sentido. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, primeiro comentário fixado, minhas outras redes sociais,
meu curso, meu cineclube, meu Letterboxd, os filmes e filmes também. Vou escrever uma crítica mais aprofundada sobre esse filme pra lá. Por hoje é isso e corta.